there's another one. Another plane just hit. Right? Oh my God. Imagens ao vivo de Bagdá, 9 horas da noite, começou o real. This is what it's like just to get out the front door. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou a pior desde 1997. It is the deadliest terror attack in France. Destruindo a vegetação, destruindo as casas, revirando. A Itália atingiu o pico de mortes pela pandemia do novo coronavírus no Brasil. A Agência Nacional Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão: Vem! Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando entrou o cavalo branco na cena da visão de João, ele logo observou que o cavaleiro tinha um arco na mão. Um arco é uma arma de guerra daquela época. Mas ele tinha também uma coroa, que era o símbolo de vitória, o símbolo de supremacia. Portanto, dá a impressão de que esse cavalo estava entrando para uma batalha. E ele estava entrando já ganhando o jogo e já determinado que ele iria vencer no final. Agora, que jogo era esse? Na verdade, esse cavalo simboliza um período da história. E o dia em que iniciou esse período foi bem marcado. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos, ele estava no Monte das Oliveiras e aí então ele se despediu. Deu suas últimas palavras e ele começou a subir para o céu. E quando ele sumiu no meio das nuvens, começou o período do cavalo branco. Só que antes dele sair em direção ao céu, ele deixou uma ordem para os discípulos, como um comandante que se despede, mas deixa os seus soldados com uma missão. E ele disse: eu gostaria muito que vocês falassem de mim para as outras pessoas, que vocês ensinassem as pessoas naquilo que eu ensinei vocês, que vocês contassem para os outros aquilo que vocês viram eu fazer. Eu queria que vocês fizessem isso aqui em Jerusalém, mas eu queria também que vocês fizessem isso na Judéia, que é um território um pouco maior. Também façam isso em Samaria, ampliando ainda mais. E ele concluiu dizendo o seguinte: vão e façam isso até os confins da terra. E sabe o que aconteceu? Depois que o grande comandante foi embora, os discípulos, como soldados, saíram aguerridos para uma guerra, para a pregação do evangelho naquele mundo com a ausência de muitos recursos que nós conhecemos hoje. E aconteceu que o cristianismo foi crescendo de uma forma explosiva, de uma forma exponencial. Pessoas eram convertidas em um único sermão, convertia-se 3.000, convertia-se 5.000, e o evangelho foi sendo espalhado e começou a assustar o inimigo de Jesus. Naquela época, o Império Romano é o que dominava o mundo, era o que dominava todos os territórios do mundo, inclusive a região da Judéia, inclusive a região de Samaria e todos os confins da terra. Mas como os cristãos estavam normalmente fixados na região de Jerusalém, nunca foi muita preocupação e eles então não se aperceberam que o cristianismo estava se espalhando. E sabe o que é o mais irônico? É que os cristãos se valeram de uma tecnologia elaborada pelos romanos. Sabe qual era a tecnologia da época? Estradas. As estradas já existiam naturalmente, mas foram os romanos que melhoraram elas. Eles alargaram elas, eles é que pavimentaram e eles construíram muitas estradas. E todos os lugares se conectavam entre si naquela época e todos os lugares se conectavam a Roma. Você já ouviu a expressão "todos os caminhos levam a Roma"? Foi aqui. Porque os romanos fizeram muitas estradas e daí os cristãos invadiram essas estradas e foram até os confins da terra. E sabe o que é mais? Do mundo civilizado da época, todas as pessoas ouviram sobre a pessoa de Jesus. Agora, lembra de um detalhe? O cavalo era branco. Sabe por quê? O branco naturalmente simboliza pureza. E nessa batalha, a batalha da pregação do evangelho, e já sofrendo algumas perseguições, e ainda assim eles continuavam crescendo e continuavam pregando ousadamente, eles não ousaram falar
ou pregar coisas que Jesus não ensinou. Eles não ousaram diminuir coisas que Jesus havia mandado ensinar. Eles se mantiveram puros naquilo que eles haviam testemunhado do próprio Jesus, naquilo que outros haviam ouvido dos amigos de Jesus. Muitas vezes eles entravam em lugares e culturas pagãs de pessoas que tinham outros deuses e mesmo assim eles não faziam concessões, eles não retiravam partes do evangelho para que as pessoas aceitassem com mais facilidade a pessoa de Jesus. Eles se mantinham puros e nas perseguições ocasionais que aconteciam, eles não negavam a fé. Eles permaneciam puros até o último dia da vida deles. E eu poderia resumir de duas formas a pregação dos cristãos no mundo daquele momento. Eles pregavam dizendo basicamente o seguinte: adorem a Jesus e obedeçam o que ele ensinou. Adoração e obediência. Lembra do episódio anterior? Mas sabe o que foi que aconteceu? O diabo se enfureceu com isso. Porque justamente os dois pontos que ele gostaria para si estava sendo espalhado para Jesus, o grande inimigo dele. E foi por isso que quando João estava assistindo a visão e ele viu Jesus quebrando o segundo selo, apareceu um cavalo vermelho. E no próximo episódio você vai entender o que significa o cavalo vermelho.